Ótima notícia, pois o Fluminense terá uma novidade em 2025. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo e também vamos falar de muitas informações para o Fla-Flu de quinta-feira. Tá chegando a hora. Definições no Fluminense, os convocados vão jogar, a situação do Thiago Silva. O Flamengo também tem as suas dúvidas e as mudanças que o Felipe Luiz prepara na sua equipe. Isso e muito mais a gente vai falar nesse vídeo aqui, então desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito de Fluminense. Vamos começar esse vídeo aqui falando do Fla-Flu. Quinta-feira o Fluminense volta a campo finalmente, depois desse ato grande da data FIFA. E a primeira informação que eu vou trazer aqui para vocês é uma informação ruim, tá? Quem traz pra gente é o jornalista Vene Casagrande. Ele dá conta de que já temos mais de 45 mil ingressos vendidos para o Clássico. Só que desses 45 mil ingressos, apenas 4 mil são do setor sul. Ele traz pra gente que o setor norte, que é exclusivo da torcida rubro-negra, já está esgotado, mas o setor sul, somente 4 mil ingressos. Então a torcida tricolor não está comparecendo em peso nessa partida, que é uma partida muito importante para o Fluminense no Campeonato Brasileiro, na nossa briga contra o rebaixamento. O Fred Gomes, lá do GE, setorista do Flamengo, acrescenta a informação dizendo que, além do setor norte, os setores leste e oeste, que são mistos, também estão esgotados. Então o que está faltando mesmo para lotar é a torcida tricolor, que claramente, né, não está se movimentando em peso para esse jogo. Eu acho até, de certa maneira, natural, não é positivo, tá? Não é correto, mas a temporada decepcionante do Fluminense em 2024 desanimou muito a torcida do Flusão. E agora falando ali de dentro de campo, né, das escalações, o que cada time vai conseguir trazer para esse jogo, o portal Trivela trouxe informações da diferença entre a logística feita pelo Flamengo e pelo Fluminense para trazer os seus convocados de volta. O Flamengo teve 7 convocados, Fabrício, Bruno e Gerson pelo Brasil, Arrascaeta, De La Cruz e Varela pelo Uruguai, Pulgar pelo Chile e Gonzalo Plata pelo Equador. O Flamengo vai fretar um jatinho para trazer os seus jogadores na madrugada de terça, hoje, para quarta-feira, a fim de tê-los à disposição no Fla-Flu. O Fluminense, por sua vez, tem um planejamento mais conservador. O Arias vai chegar no Rio de Janeiro na quarta-feira à noite, por conta da distância. A partida da Colômbia já rolou, ele atuou nessa partida. E o Bernal vai dormir no Uruguai e vai chegar no Rio na quarta à tarde. Eles não vão participar do último treino antes do Clássico, mas o Mano Menezes confia na presença deles no jogo. Inclusive tem uma informação importante que o próprio Caio Bloch lá da Trivela traz pra gente, de que o Arias teria dito ao Fluminense que estará em campo no Fla-Flu, apesar de ter jogado agora pela Colômbia, de chegar na quarta noite, ele garantiu que estaria em campo. A situação um pouquinho mais confortável acaba sendo do Bernal, porque nesse momento que eu gravo o vídeo, o Uruguai está em campo, jogando a sua partida, e o Bernal sequer foi para o banco de reservas, sequer foi relacionado. Então, nesse ponto de desgaste de jogo, não vai acontecer, né? Ele vai estar descansado aí para poder atuar no Fla-Flu na quinta-feira. Então, a tendência é que a gente tenha o Bernal em campo. Uma situação um pouco diferente é a do Thiago Silva. A gente contava muito com o retorno dele no Fla-Flu, ele que já vem, né, sem jogar desde a Libertadores, jogou o jogo de ida, se machucou, saiu no intervalo, não jogou contra o Botafogo, jogou o jogo de volta e desde então não jogou mais. Ele estava se recuperando, está se recuperando, né, já está fazendo alguns trabalhos em campo, mas em separado do resto do grupo. E o José Ilan traz pra gente a informação de que, apesar dele estar nesse processo de se recuperar, o Fluminense está vendo nesse momento com pessimismo a presença do Thiago Silva no Clássico. Segundo o jornalista, ele ainda não participou normalmente dos treinos com o restante do grupo, e aí, nas palavras dele, né, não está fora ainda, mas é improvável que o Thiago Silva jogue esse jogo. E isso aí é uma notícia que, claro, preocupa muito a torcida tricolor, porque Thiago Silva é uma peça essencial no time do Fluminense. Eu acho que a gente não precisa nem se alongar muito quanto a isso, mas se a gente parar para olhar o aproveitamento do Fluminense desde que ele voltou, pega antes do Thiago Silva voltar, o Fluminense estava na lanterna, afundado, não ganhava de ninguém.
Depois que o Thiago Silva voltou, o aproveitamento com o Thiago Silva em campo é muito bom. E a Netflix fez um levantamento do aproveitamento sem o Thiago Silva. E ele é desesperador, tá, gente? O aproveitamento sem o Thiago Silva pós-retorno dele é de apenas 20%. O Fluminense só venceu um jogo, que foi o último contra o Cruzeiro. Na altura, a zaga foi formada ali pelo Manuel e pelo Thiago Santos. De resto, não venceu mais ninguém. Sem o Thiago Silva desde que ele voltou. Teve 2 clássicos, inclusive, a gente perdeu para o Vasco, perdeu para o Botafogo também, sem o Thiago Silva. Então, assim, isso ilustra muito bem a importância desse cara para o time do Fluminense. Então, a gente precisa muito, né, que ele tenha condições de jogar essa partida. Voltando aqui para o lado do Flamengo, tem uma informação importante sobre algumas mudanças que o Felipe Luiz pode fazer na equipe. Eu só vou, antes de falar um pouquinho com vocês sobre isso, lembrar vocês de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, na interatividade do seu WhatsApp. Para ter acesso, muito simples e muito fácil. Você vai correr no comentário fixado, vai clicar no link e aí vai abrindo seu WhatsApp o canal da Central, aperta o botão seguir, a partir daí você vai receber tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Beleza? Então vamos falar um pouquinho dessa informação, que quem traz é a Coluna do Fla, site especializado em notícias do rubro-negro, falando de mudanças que o Felipe Luiz está promovendo na equipe rubro-negra. O Flamengo tem essa situação toda dos convocados, né? Tem que ver se eles vão ter condição de jogo ou não, mas na provável escalação que a Coluna do Fla coloca aqui, eles não estão cotados para jogar. Só que o Felipe Luiz promove 2 entradas no time, o zagueiro Cleiton e o meio-campista Alcaraz. O Flamengo gastou uma nota, né, para contratar esse jogador. O Felipe Luiz coloca ele nesse provável time titular do Flamengo, que tem Rossi no gol, o Wesley na direita, Léo Ortiz formando a zaga justamente com Cleiton e Alexandro na esquerda. A gente chegou a comentar aqui ao longo da semana a situação do Alexandro, né? Tá se recuperando de um probleminha muscular que ele teve, mas deve atuar normalmente contra o Fluminense. No meio-campo, Alan, Everton Araújo e o Alcaraz. E lá na frente, Michael, Bruno Henrique ou Matheus Gonçalves e Gabriel Barbosa, completando o comando de ataque. É assim, portanto, que o Flamengo deve, segundo o portal Coluna do Fla, vir encarar o Fluminense. E tem uma ótima notícia sobre o Fluminense aqui, porque o Fluminense vai ter uma novidade em 2025, e além disso tem um jornal estrangeiro cotando muito bem 2 promessas de Xerém entre os futuros melhores jogadores do mundo. Vamos falar bastante disso. Só antes, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu venho aqui e convido você que está nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central consegue alcançar. A galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Manuel Caetano, de Natividade no Rio de Janeiro, para o Sócrates, também de Natividade no Rio de Janeiro, Marco Aurélio, de Vitória no Espírito Santo, a Maria Alice, lá do Jockey Clube de São Gonçalo, para o da Mata de Petrópolis e para o Álvaro Osmar de Cuiabá. Um abração para a galera tricolor ligada aqui na Central, convite reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome? Comenta aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você está nos assistindo, beleza? Vamos começar com essa informação que o próprio Fluminense replicou hoje, né, pela manhã, falando sobre essas 2 promessas do Flu. Porque o que acontece? Existe um jornal em inglês chamado The Guardian, e todo ano ele faz uma lista chamada Next Generation, que fala sobre as grandes promessas do futebol mundial. E na lista de 2024 temos 2 moleques de Xerém. Um deles, vocês já ouviram falar aqui nesse canal, que é o nosso mexicano Matheus Reis, jogador do Fluminense, da base do Fluminense, da Esquadrilha 07, que tem convocações pela seleção Sub-18 do México. Ele nasceu na cidade do México, né? Tem dupla nacionalidade, já foi convocado para a seleção de base do México. Ele tá nessa lista, e além dele, o Riquelme Felipe, também da Esquadrilha 07, também do Sub-17 do Fluminense, listado aí entre as maiores promessas do futebol mundial. Vale lembrar, né, que em 2020 a gente teve o Metinho nessa lista, e em 2023 tivemos o Cauã Elias. E falando justamente no Riquelme Felipe, ele é a grande sensação ali da equipe Sub-17 tricolor, e o portal Trivela traz uma ótima notícia para o Fluminense, porque, de acordo com eles, o jogador Riquelme Felipe será integrado aos profissionais do Fluminense a partir de janeiro de 2025, a pedido da própria diretoria de Xerém. Ele é o grande destaque da Esquadrilha 07,
é hoje a grande promessa da base do Fluminense, camisa 10 dessa equipe, com passagens pela seleção brasileira de base, é uma grande esperança que o Fluminense tem. É um meio-campista, canhoto, consegue jogar aberto pela direita, mas é mais um meia cerebral, de muita qualidade técnica e de muita personalidade. Então, é uma esperança muito grande para o Fluminense na próxima temporada. A gente pode até dizer, né? O primeiro reforço do Fluminense para 2025 confirmado, o Riquelme Felipe subindo para a equipe profissional. Vale lembrar que o Matheus Reis já treina normalmente, regularmente com a equipe profissional, né? Foi o primeiro ali da Esquadrilha 07 a subir. Os três grandes destaques, ao meu ver, são justamente o Matheus Reis e o Riquelme Felipe, e além deles o Isaac, meio-campista, muito bom jogador também, grande destaque do Fluminense nas categorias de base. Então temos essa ótima notícia: o Riquelme Felipe será integrado aos profissionais a partir de janeiro de 2025, de acordo com a Trivela. Agora eu quero saber de você, tricolor ligado na Central. O que você achou dessa informação? Você tem esperança de ver o Riquelme Felipe brilhando com a camisa tricolor? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.